Olá, pessoal! Vou apresentar para vocês a parte teórica do teste de hipótese, os últimos testes, os testes de Q quadrado. Como eu já falei para vocês, esse final, esses últimos dias, minha capacidade de produção de vídeo ficou bem limitada e eu não consegui gravar todos os vídeos de teste. Na verdade, eu não consegui gravar nenhum, porque eu fiquei agarrada com tantas atividades e não foi possível. E eu consegui alguns vídeos, no YouTube que explicavam aqueles testes e tal, mas esses testes de Q quadrado, não consegui teoria, vídeos teóricos. Consegui até resolução de exercício, mas não vídeos teóricos. Então, eu tô aqui hoje para fazer, hoje é um sábado, eu optei por trabalhar no sábado para poder conseguir dar a vocês uma noção teórica desses 3 testes de Q quadrado que eu não consegui vídeo com a teoria para auxiliar vocês. Então, os testes de Q quadrado, eles são basicamente 3 testes. O teste de aderência, o teste de comparação de proporções ou de heterogeneidade e o teste de associação ou independência. Cada teste tem o seu uso específico. Mas a forma de calcular, eles são muito parecidos. A estatística do teste, que é a fórmula que a gente utiliza para cada teste tem a sua fórmula. Eu até mostrei, deixei lá anexado no Classroom um resumão dos testes, cada um com qual fórmula que usa. Então, o teste Q quadrado é uma fórmula só usada nos 3 testes. Então, já não complica muito, porque já diminuiu o número de fórmulas. Eu vou explicar aqui cada um. O teste de aderência, vamos lá. O teste de aderência, aliás, deixa eu explicar aqui primeiro uma observação geral. Todos os testes Q quadrado se baseiam em comparar as frequências observadas na prática, que a gente coloca O, é o O lá na fórmula, com as frequências esperadas numa população, para verificar a existência da aderência, da heterogeneidade ou a associação entre variáveis. Quanto menores as diferenças entre as frequências observadas e as esperadas, maiores são as chances de não rejeitar a hipótese de nulidade, H0. Então, na teoria de testes de hipóteses, de uma forma muito resumida, para que se faz um teste de hipótese? Para testar uma hipótese. O que é uma hipótese de maneira geral? É uma pressuposição. Eu vou supor algo, até que se prove o contrário, o que eu estou supondo é verdadeiro. Mas existe uma forma de comprovar se o que eu estou fazendo, se o que eu estou supondo é realmente verdadeiro ou não. Então, a gente tem os testes de hipóteses na estatística para comprovar suposições. Suposições o quê? Estatísticas. Essas suposições, elas são baseadas em parâmetros, ou seja, medidas estatísticas da população, obtidas na população. Então, por exemplo, a gente tem o teste Z, que é o primeiro teste que é dado. O teste Z, ele é um teste usado para testar uma hipótese de nulidade, que é a hipótese que eu vou testar, se uma média, se o valor de uma média para uma variável qualquer é igual a um determinado valor na população. E a hipótese alternativa é a justificativa caso aquela hipótese que eu estou supondo como verdadeira, caso ela não seja verdadeira. Então, eu tenho que dar a resposta. Então, a hipótese de nulidade é o que eu suponho como verdade. Por isso que ela é sempre de igualdade. Então, vamos supor que eu fale assim, olha, eu suponho que a média de altura das meninas da turma, por exemplo, a média é 1,60 m. Então, vamos supor que eu suponho isso. Eu estou supondo que a média na população de alunos da turma, alunos do sexo feminino, ela é 1,60 m. Então, eu estou supondo para a população, que é a população toda, o conjunto todo, para aquela característica que eu estou considerando. Mas essa hipótese é o que eu estou supondo, gente. Eu não medi ninguém, eu não sei de ninguém. Então, eu estou supondo um valor. Pode ser verdadeiro ou não a minha suposição. E existe uma forma estatística de supor
de confirmar se essa suposição é verdadeira ou não, usando um teste de hipóteses. O que seria esse teste de hipóteses? Seria um procedimento estatístico onde ao invés de eu coletar os dados da população toda, eu vou coletar dados de uma amostra extraída da população. Então, para compreender esse raciocínio, tem que ter aquela base teórica lá do começo da disciplina, do que é uma população, do que é uma amostra, e a importância, né, desses dois conceitos para a estatística. Então, no teste de hipótese, os cálculos, eles são feitos com base nos dados da amostra. Mas a inferência, ou seja, a conclusão, não é para a amostra, mas sim para a população do qual aquela amostra foi retirada. Então, os testes de hipótese são procedimentos da inferência estatística, ou seja, coleta-se dados numa amostra e dessa amostra faz a análise, né, os testes de hipóteses, mas a conclusão final ela é válida para a população da qual aquela amostra foi retirada. Então, o teste de hipótese tem essa ideia, né? É um procedimento da inferência estatística onde a gente não coleta dados da população toda, no qual eu quero obter alguma conclusão. Eu coleto dados de uma amostra. A gente pode levar isso para um lado prático, gente, que é o lado do coronavírus agora. Vocês, eu, fomos testados para as vacinas, né, que estão aí sendo desenvolvidas? A gente está nesse grupo que está sendo testado? Não, a gente não faz parte da amostra. Eu não faço parte, né? Mas tem gente que faz. Então, a população, né, mundial, né, porque nem a população brasileira, a população mundial, e essa pesquisa, ela tem amostras extraídas de vários cantos do mundo, inclusive do Brasil. Essas pessoas que fazem parte da amostra, elas vão ser analisadas quanto à eficácia dessas vacinas. Mas a vacina que se mostrar eficiente, ou as vacinas, elas vão ser desenvolvidas e vão ser vacinadas depois só esse grupo amostrado, esse grupo no qual passou pelos testes? Não, a população inteira, né? A população inteira vai ser vacinada, mesmo que não tenha sido avaliada quanto à eficácia da vacina. Então, isso aí tipicamente vai ser usado estatística, é usado estatística nesse processo. Então, é tipicamente um exemplo do uso da estatística baseada em teste de hipótese. Um grupo amostrado está sendo testado, avaliado, né, todo o procedimento está sendo feito nesse grupo amostrado. Mas a conclusão final, ou seja, o resultado final, ele não é direcionado para o grupo amostrado. Ele é direcionado para a população do qual esse grupo amostrado foi retirado. Tá bom? Então, temos aí a questão da vacina do coronavírus, ou das vacinas, né, como um exemplo muito claro do uso dos testes de hipóteses. Então, no caso específico dos testes de Q², esses testes são baseados em frequências. Frequências do que se observa na amostra, tá? Com base lá, né, no que eu retiro a amostra, coleto os dados da amostra, em relação ao que eu espero, ou que eu esperaria que ocorresse na população. Então, os testes de Q², eles estão relacionando a frequência do que eu observo na amostra com o que eu esperaria que ocorresse na população. Quanto mais variável, quanto mais divergentes forem essas frequências, maiores as chances eu tenho de rejeitar a hipótese de nulidade de que essas frequências são iguais. Ou seja, se eu tenho uma população e retiro uma amostra dessa população, o que eu espero? Que ao retirar uma amostra, o resultado amostrado na amostra seja igual ao que haveria na população. É o que eu espero que ocorra. Mas, se isso não ocorre, se o que ocorre na amostra é muito diferente do que eu supus na população, então eu vou rejeitar a hipótese de que essas frequências observadas e esperadas são iguais. E passo aí para uma resposta alternativa de que as frequências observadas na amostra e aquelas que eu esperaria que ocorressem na população, elas são então divergentes, são diferentes, tá? Então eu rejeitaria a hipótese de nulidade.
e passaria a responder como conclusão para o teste em questão que a resposta válida é a hipótese alternativa. O que é a hipótese alternativa? É a resposta ao que eu estou verificando, ao que eu estou testando, caso a hipótese de nulidade seja rejeitada. Então, quando eu rejeito a hipótese de nulidade, que é sempre de igualdade em relação ao que eu estou testando, então eu tenho que dar uma hipótese, ou uma resposta, na verdade, em relação ao meu teste. Tá? Eu tenho que dar uma resposta. Então, a minha resposta, geralmente, ela é o quê? Se não é de igual, passa a ser matematicamente ou maior do que o valor que eu testei, ou menor do que o valor que eu testei, ou simplesmente diferente do que aquilo que eu testei, tá bom? Então vamos continuando, porque eu só estou falando dos testes de Q quadrado. Mas, de maneira geral, eu acabo dando uma pincelada teórica em testes de hipóteses, porque entra aí, a teoria ela é a mesma para todos os testes. O que muda é a especificidade de uso de cada um deles. Então, o teste de Q quadrado de aderência, vamos saber o uso dele. E no caso da bioestatística, especificamente, ele é bastante usado, porque ele é usado em testes genéticos. Tá bom? Então, é um teste bastante usado para saber como é que os caracteres são passados, para comprovar, como que os caracteres são passados de geração para geração, tá? Então, é um teste usado para verificar se a distribuição observada de frequências se ajusta a uma distribuição esperada de valores de acordo com uma teoria. O que é uma teoria? É algo que eu já conheço. Então, por que é usado em genética? Porque a gente tem conhecimento teórico de algumas proporções genéticas. Vamos lembrar lá do ensino médio? A primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel. Então, lá da genética, a gente sabe o que ocorre com as proporções genéticas quando indivíduos heterozigotos por um caractere específico são cruzados. Então, a gente tem um conhecimento do que se espera em proporções genéticas nas gerações seguintes desse cruzamento. Então, tem uma teoria conhecida, uma teoria genética conhecida em relação às proporções genéticas. Então, é muito usado na genética exatamente por causa disso, tá? Mas não é limitado à genética, ok? Eu tenho exemplos em livros aqui, eu acabo não mostrando tanto, porque geralmente esse conteúdo está na bioestatística, então eu costumo direcionar para o uso voltado em genética, já que vocês vão usar em genética, tá? Então eu dou essa base, como é pré-requisito, eu dou essa base para genética. Mas não é limitado, o teste de aderência não é limitado a estudos genéticos, tá bom? Ele pode ser usado em qualquer estudo onde existe uma frequência, uma proporção de resultados cuja teoria, cujas proporções são teoricamente já conhecidas ou esperadas, tá bom? Então, vamos às etapas do teste. Todo teste de hipótese, no meu caso das minhas aulas, eu sempre coloco em 4 passos, que fica bem simples de resolver. Primeiro, se eu vou fazer um teste para testar uma hipótese, o primeiro passo é saber que hipótese é essa, tá? Então, a hipótese que é testada em qualquer teste de hipótese é a hipótese de nulidade, chamada de H0 ou HO, como tá aí, tá? No slide. E a hipótese A, HA, que é a hipótese alternativa, é a resposta ao que eu estou testando, caso a hipótese H0 seja falsa, não seja concluída como verdadeira. Então, no caso dos testes de hipóteses, os 3 têm a mesma ideia, a gente testa que as frequências observadas são iguais às frequências esperadas. No caso, a frequência esperada é aquela que eu conheço com base numa teoria. Então, o que eu observei na minha amostra tem que ser igual ao que eu espero que ocorra, o que eu esperaria que ocorresse na minha população. Então, eu tenho aqui um observado igual a esperado, que é a hipótese de nulidade testada para qualquer teste de Q quadrado, tá? Inclusive o de aderência. O segundo passo é determinar o valor calculado do teste, também chamado de estatística do teste. E o terceiro passo, cada teste tem sua fórmula, O terceiro passo é escolher o nível de significância, alfa,
e obter o valor crítico do teste. Então vamos lá, o que é o nível de significância? O nível de significância, o alfa, é uma probabilidade. É a probabilidade de cometer um determinado erro naquele teste. Nesse caso, o alfa é chamado de erro tipo 1, que é a probabilidade de cometer... o alfa é o erro tipo 1, que a probabilidade dele é a probabilidade de cometer o quê? A rejeição da hipótese de nulidade, a hipótese testada, quando, na verdade, eu deveria não rejeitá-la. Ou seja, o nível de significância corresponde à probabilidade de concluir sobre a hipótese testada de que ela é falsa, quando, na verdade, ela é verdadeira. Então, eu estou cometendo um erro, tá? Estatístico, um erro estatístico. Quando a gente faz um teste, essa possibilidade de cometer esse tipo de erro, ela é levada em conta. E a gente geralmente fixa em 5% de chance. Ou seja, todo teste estatístico, quando eu concluo lá no final, a conclusão vem sempre assim. Conclui-se que... rejeita-se a hipótese de nulidade H0 ao nível de 5% de significância, ou ao nível de 1% de significância. O que significa isso? Significa que eu rejeitei a hipótese com 5% de chance de ter errado na minha conclusão, onde eu deveria ter aceitado. Ou seja, em outras palavras, vamos lá. Se eu fizer esse teste, se esse experimento, probabilístico, ou se esse teste, esse experimento que foi feito, foi realizado 100 vezes, espera-se que em 95% das vezes eu tenha o mesmo resultado, que é a rejeição de H0, que seria a resposta. Mas em 5% de chance eu estaria errada, tá bom? Então... quando eu considero o nível de significância, está relacionado à chance de erro que eu posso cometer. Eu tenho 95% de chance de estar correta. Ou seja, em 100 vezes, toda vez que eu rejeitar, eu estou rejeitando verdadeiramente, porque a hipótese é falsa. Mas em 5 vezes dessas 100, eu estaria rejeitando, quando na verdade deveria aceitar. É claro que existe uma confiabilidade nisso. Concluir que 95% das vezes eu estou correta, isso está ok, tá? O que eu não posso é concluir que eu estou em 5% das vezes correta. Eu não posso estar correta na minoria das vezes. Então, quando a gente faz um teste estatístico, existe essa confiança aí de 95% de chance do teste ter feito, da rejeição que ocorreu para a hipótese de nulidade, ela realmente ser verdadeira, ou seja, eu realmente rejeitei e deveria ter rejeitado mesmo a hipótese que foi testada, tá bom? Então, toda vez que a gente faz um teste de hipótese, lembre-se, existe uma chance de eu estar errado naquela conclusão. E alguém poderia perguntar assim, mas professor, quanto que eu teria 100% de certeza? Gente, 100% de certeza só se eu avaliar a população inteira, não tem jeito. Imagina a Covid aí, as vacinas. A gente vai ser vacinado, gente, mas com tantos % de garantia, tá? Então, se vocês estão acompanhando jornais, as vacinas, quando aparece lá no jornal, eles falam assim, a vacina de Oxford, a vacina de tal lugar, ela apresentou 75% de eficácia, 95%, 85%. Significa que a cada 100 pessoas, por exemplo, 95 vão ter a eficácia dos anticorpos lá no organismo para se defender do vírus. Mas 5% não tem jeito, tá? Aí cabe ao acaso, Quem vai estar nos 5%, quem vai estar dentro dos 95%. E o teste estatístico está validando esse resultado. Ele valida esse resultado, com 95% ou 99% aí de certeza. 100%, gente, só se toda a população mundial for testada para cada vacina e depois ver qual que é aquela que é mais eficiente. Ninguém vai fazer isso. Isso é inviável, economicamente inviável, logisticamente inviável. Então, não existe essa possibilidade, tá?
Então, nós vamos receber as vacinas. Mas quem tem um mínimo de conhecimento estatístico sabe que essa vacina não é 100% eficiente e que eu tenho uma chance de estar no grupo minoria, mas é um grupo que não vai ser protegido, né, digamos assim, por aquela vacinação. Fazer o quê, né, gente? Mas é uma minoria, existe. Rezemos para que não estejamos dentro desse grupo. Minha cachorra. E o que é o valor crítico? O valor crítico é um valor obtido em tabela, tá? Esse valor crítico, ele é um limite. É um limite no qual, estatisticamente, considera-se se vai rejeitar a hipótese de nulidade testada ou se não vai rejeitá-la. Cada teste tem a sua forma de obter este valor crítico, gente. Então, o teste Z usa a tabela da distribuição normal. O teste T usa a tabela de T, né? Tem vários tipos de teste T para testar uma média populacional, duas médias populacionais. O teste T para amostras dependentes, para amostras independentes, tá bom? Então, cada teste tem a sua tabela. No caso de um teste T, eu uso a mesma tabela para todos os tipos de teste T. O Q quadrado não é diferente. Eu tenho uma tabela específica para os testes de Q quadrado. Eu vou dar um exemplo aqui, vou mostrar como é que usa. E no final a gente conclui. Se o valor calculado de Q quadrado, que é esse aqui, ó, na segunda etapa, for menor do que o Q quadrado tabelado, esse aqui obtido na terceira etapa, não rejeita a hipótese H0 testada, ou hipótese de nulidade. Ou seja, eu concluo, então, que as frequências observadas no meu conjunto amostral se equiparam ou se igualam ao que eu esperaria que ocorresse na população. Ok? Estatisticamente, tá? Não falo numericamente, estatisticamente. E se Q quadrado calculado, esse na segunda etapa, for maior ou igual do que o da terceira etapa, que é o valor de Q quadrado da tabela, que é o chamado valor crítico, então rejeita-se a hipótese de nulidade testada. Então eu rejeito que as frequências observadas e esperadas são iguais. E automaticamente eu tenho que dar uma resposta. Então eu vou para a hipótese alternativa. E a minha conclusão é de que as frequências são diferentes, tá bom? Observado diferente de esperado. Vamos a um exemplo. Suponha um experimento envolvendo o estudo da herança da cor e da textura da semente do milho, em que foram obtidas 480 sementes na geração F2, aquela geração de descendentes da autopolinização de plantas com sementes amarelas e lisas, assim distribuídas. Então, em F2, né, que é o cruzamento de indivíduos F1 com F1, heterozigotos, eu tenho o seguinte resultado fenotípico. 268 sementes amarelas e lisas, 86 sementes amarelas e rugosas, 97 sementes brancas e lisas e 29 sementes brancas e rugosas. Então, considerando que o caráter cor da semente é controlado por um gene com dominância do alelo que condiciona a cor amarela sobre branca e dominância que condiciona a textura lisa sobre a rugosa, a segregação esperada na geração F2 é... Então, percebam que esse teste quadrado de aderência, né, muito usado em genética, ele depende de um conhecimento genético, das leis mendelianas, tá? Então, vamos dar uma lembrada aqui. Então, vamos lá. São dois genes, tá bom? Então, temos aí que sementes, vamos lembrar aqui pelo texto, já que eu não escrevi, né? Sementes AA maiúsculo, dominante, corresponde às sementes amarelas, tá? Que dominam sobre a cor branca. Então, as sementes AA, né, dominante, elas são amarelas, enquanto as sementes azinho são brancas, de coloração branca. As sementes de textura lisa são dominantes em relação às sementes de textura rugosa. Então, BB maiúsculo, né,
são sementes lisas, enquanto as sementes Bzinho são sementes de textura rugosa. Então, eu tenho o homozigoto, né, geração parental, homozigota dominante, amarela lisa, cruzada com a geração parental, né, homozigota recessiva, branca rugosa. Cruzamento desses dois tipos de plantas, né, com cada um desses genótipos e fenótipos, né, correspondentes, deu origem à geração F1, que é a geração filial 1. Essa geração filial 1, ela é heterozigota, ó. Então eu tenho azão com azinho, só pode dar azão. Bezão com bezinho, só pode dar bezinho, heterozigoto. Então, a geração filial 1, que é a geração F1, ela é azão, bezinho, heterozigota. Da autopolinização entre essas plantas todas heterozigotas, azão, bezinho, dá origem a uma geração filial 2, geração F2, que segrega, né? Ok? Ocorre a segregação dos genes. Então, eu tenho aí 9 A traço, B traço. O que significa A traço, B traço? Significa que eu tenho, nesse total, né, nessa proporção, que aqui somado dá 9 mais 3 mais 3 mais 1 dá 16. Então, por exemplo, a cada 16 indivíduos, né, dessa geração F2, 9 serão lisas e amarelas e lisas, ou seja, dominante A e B. Não importa o que venha no traço, pode ser azão, bezão, pode ser azão, azinho, bezão, bezinho. Não importa o genótipo, porque o fenótipo será amarela lisa, essa semente. 3, né, a cada 16 indivíduos, né, terão o quê? 3 sementes, um grupo serão sementes, aliás, 3 serão, cada 16 indivíduos, 3 indivíduos serão de sementes, A traço, bezinho. O que significa isso? Amarelas, né, cor amarela, não importa se é azão ou azão, bezinho, que será amarelo do mesmo jeito, mas será bezinho, então será de textura rugosa. A cada 16 indivíduos, 3 serão de sementes, azinho, bezão, traço. O que significa isso? Brancas, de cor branca, porque é recessivo, azinho, porém de textura lisa, dominante. Então, B traço, não importa se é bezão ou se é bezinho, serão rugosas do mesmo jeito. E por último, a cada 16 indivíduos, um indivíduo será branco rugoso. Que genótipo? Azinho, bezinho, tá? Então, essa é uma proporção genética conhecida, tá? De que quando eu autofecundo indivíduos da geração F1 heterozigota para 2 genes, eu tenho uma das possíveis segregação, né? No caso, eu tenho a dominância completa, tá? Tem a dominância parcial, né? Tem outros tipos de dominância que vocês vão estudar melhor em genética. Mas aqui na aula de genética, então, fiquemos aqui nesse já explicado a dominância completa. Então, para a dominância completa, toda vez que tiver dominância completa, a segregação de 2 genes originários, né, do cruzamento da autopolinização de indivíduos F1, eu tenho heterozigoto, eu tenho aí uma proporção genética fenotípica, tá, gente? Não é genotípica, uma proporção genética fenotípica em relação à cor e textura de 9 para 3 para 3 para 1. Ok? Está aí. Proporção fenotípica. Vamos olhar agora na questão do teste. Fiz lá, vamos voltar aqui. Peguei lá 480 sementes da geração desse milho aí. Gente, é uma amostra, né? Eu não tenho aqui a população toda de todos os milhos possíveis para poder botar o valor numérico aqui. Eu não tenho isso. Isso é uma amostra. 480 sementes é uma amostra extraída de uma população de milho dessa variedade. E eu obtive esses resultados. 268, amarelas e lisas, proporções, quantidades fenotípicas, né? 86, 97 e 29 para cada fenótipo. Geneticamente, eu tenho essa proporção fenotípica aqui, que eu já expliquei.
Então, considerando essa proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1 na geração F2 de amarelas, de sementes amarelas e lisas, eu esperaria nas minhas 480 sementes a proporção de quanto, gente? De 9 para 3 para 3 para 1. Tá aqui a conta. Da onde eu tirei esse 270, 90, 90, 30? Porque, lá na proporção genética, a cada 16 indivíduos, a cada 16 plantas, eu teria o quê? 9 amarelas e lisas, 3 amarelas e rugosas, 16, 3 de novo que se repete, né? Brancas e lisas, e uma branca rugosa. A cada 16 eu teria essa proporção. Como eu tenho 480 sementes, né, nem plantas, né, aqui tá por semente, não tá nem por planta, tá por semente. Então, como eu tenho 480 sementes, né, essa proporção posso direcionar melhor para sementes, já que é o exercício. Como eu tenho 480 sementes, então eu não vou fazer para 16 a minha proporção, vou fazer para 480. Então, se em 16 sementes eu tenho 9 amarelas e lisas, em 480 eu tenho X, que seria 270. Em 16 sementes eu tenho 3 amarelas rugosas, então em 480 eu teria 990 amarelas rugosas. Se em 16, novamente, sementes eu teria 3 brancas e lisas, então em 480 eu tenho novamente 90 brancas e lisas. Em 16 eu teria uma branca rugosa, em 480 eu teria 30 brancas rugosas. Ou seja, memorizem esses números, 270, 90, 90, 30. É a proporção genética que eu esperaria segundo as leis mendelianas para a dominância completa com 2 genes. Mas foi o que eu tive? Olha aí no slide. Foi o que ocorreu na amostra de 480 sementes? Não foi o que ocorreu. Não ocorreu a proporção 9 para 3 para 3 para 1 numericamente, né? Ocorreu que é 270, 90, 90, 30. Ocorreu o quê? 268, 86, 97, 29. E aí, o que eu faço? Aí está o segredo teórico, né, de conhecimento do teste de hipótese. Até que ponto as diferenças nas frequências genéticas entre o esperado, aquela esperada, 270, 90, 90, 30, e o observado, que foi aquela 268, deixa eu voltar que eu não memorizei, 268, 86, 97, 29. Até que ponto essa diferença numérica entre o que eu observei na prática, em relação às proporções fenotípicas, e o que eu esperava que ocorresse naquela proporção com base no conhecimento teórico de genética. Até que ponto essa diferença entre essas proporções, entre o que eu observei na prática e o que eu esperaria que ocorresse de acordo com as leis mendelianas, até que ponto isso ocorreu por acaso? Por que eu estou falando por acaso? Porque vamos lembrar que as 480 sementes são uma amostra. Uma amostra foi obtida aleatoriamente por métodos de amostragem, né? Geralmente a amostragem aleatória. Então, se eu retirei uma amostra aleatória da minha população, e a gente sabe que tem várias possibilidades de amostras, né, de serem retiradas de uma população, até que ponto aquela diferença numérica é devido a realmente uma questão genética? Olha, eu estou testando para essa proporção genética, mas a variabilidade numérica ocorreu porque não é essa herança genética, é outra herança. Existem outras possibilidades. Até que ponto essa diferença numérica entre a frequência observada e a frequência esperada é devido à frequência, à teoria genética que eu considerei, ou ao acaso, simplesmente porque eu tenho uma amostra e amostras são variáveis mesmo. Então, a variação é muito pequena, ao ponto de eu dizer que foi simplesmente uma variação devido ao acaso. Foi devido à amostragem que eu fiz, tá? Mas que, na verdade, se eu fosse mesmo avaliar toda a população de milho,
eu encontraria, sim, as 270, 90, 90, 30 de proporção que eu esperaria na população de milho. Então, é essa a ideia. Então, o que eu faço no teste de hipótese? Que vale tanto para o teste Q quadrado quanto para os outros testes que já, né, de hipóteses. A ideia é verificar se a variação numérica encontrada na amostra, ela ocorreu devido ao acaso ou ocorreu porque o que eu estou testando não é verdadeiro. Estão entendendo? Essa é a ideia. Se foi por acaso, então a diferença é tão pequena que eu não posso dizer que eu rejeito a hipótese testada como verdadeira. Mas se a diferença for muito grande da amostra para o que eu esperaria que ocorresse na população, então não tem como eu dizer que aquela hipótese é verdadeira, ela é falsa, tá? Ela não é verdadeira. Então vamos fazer o teste Q quadrado de aderência, porque é o teste que testa, né, uma proporção observada, se ela se iguala a uma proporção teórica esperada. Primeiro passo, elaborar as hipóteses estatísticas. Então, se o primeiro passo é a elaboração das hipóteses estatísticas, a gente tem aí que a hipótese H0, ou hipótese de nulidade, é a hipótese testada. Então, ela é sempre de igualdade. Em qualquer teste, ela é de igualdade. Ao que eu vou igualar é específico de cada teste, mas o sinal é sempre de igualdade. Então, no caso da hipótese de nulidade no teste de Q quadrado, né, incluindo esse de aderência, a hipótese de nulidade é que as frequências observadas, representadas por O, é igual à frequência esperada, representado por E. Então, o que eu estou dizendo nisso quando eu falo O igual a E? Que a distribuição das frequências genéticas observadas, né, lá naquela amostra de 480 sementes, ela é igual à distribuição das frequências esperadas nessas 480 sementes, segundo a teoria mendeliana de 9 para 3 para 3 para 1, que era aquela proporção de 270, 30, 30 e 10. Então, eu vou testar se as proporções observadas nas 480 sementes se igualam à proporção que eu esperaria que ocorresse, segundo a teoria da genética mendeliana. Para, né, 2 genes com dominância completa. E a hipótese alternativa é que, caso eu rejeite a hipótese de nulidade de igualdade, né, das frequências, então a minha resposta será que não, olha, essas frequências não são iguais, tá? Elas são, então, diferentes. E, naturalmente, a frequência dos genótipos não é 9 para 3 para 3 para 1. Ah, qual é? Não sei, vou testar outra. Vou descobrir. Tem que ter conhecimento de genética para isso. Oi. Achei um cara. Então, pessoal, vamos lá. Vamos terminar aqui. Não. Então, olha só. O que a gente faz, então? Primeiro passo, elaboradas as hipóteses. Segundo passo, fazer a estatística do teste, determinar o valor calculado. Então, o cálculo é Q quadrado, somatório de observado menos esperado ao quadrado, dividido por esperado. O que é o observado? São as frequências que eu observei, nas 480 sementes, esperado, as frequências que eu esperava, segundo aquela teoria da genética mendeliana para 2 genes com dominância completa, e faço as contas aí de acordo com as regrinhas, né, com as propriedades de somatório. Faço corretamente aí utilizando cálculo com somatório. Como que a gente vai fazer isso? Eu montei uma tabelinha para mostrar para vocês aqui, é uma tabelinha muito padrão, provavelmente vocês viram no ensino médio, porque teste Q quadrado é dado no ensino médio, né? Não sei se todas as escolas, né, dão, mas geralmente eu lembro que eu vi no ensino médio, né? Eu vi em genética, né, o teste Q quadrado no meu ensino médio. Então, e lembrem, gente, tem tempo e eu lembro disso. Eu lembro de muita coisa que eu estudei em genética. Mas aí é também uma questão pessoal, porque foi a matéria que eu me identifiquei muito. E eu sou mestre e doutora em genética e melhoramento. Então, foi o caminho que eu segui. Na graduação também gostei. E foi o caminho que eu acabei seguindo, né, por prazer desde o ensino médio. Então, vamos lá. Então,
Vamos lá, o que eu fiz, gente? Vamos entender essa tabelinha aqui. Eu montei a frequência, tá? Então, olha, eu tenho as frequências com... eu tenho primeiro as categorias fenotípicas, tá? Não botei nem o desenho, deixa eu botar aqui só para relembrar. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Então, eu incluí aqui, pessoal, só para mostrar que nós estamos fazendo o teste Q quadrado para proporções fenotípicas, né? As A1 traço B traço é a amarela lisa, a traço Bzinho, Bzinho, amarela rugosa, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho é a branca lisa e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho é a branca rugosa. E que nós observamos, né, em quantidades, que proporções? 268, 86, 97 e 29 lá no experimento com as sementes. Mas o que se esperaria que ocorresse considerando 2 genes com dominância completa? Esperaria uma proporção genética de 9, genética fenotípica, de 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, em 16 sementes, 9 seriam amarelas lisas, 3 seriam amarelas rugosas, 3 seriam brancas lisas e uma seria branca rugosa. Mas em 480 sementes, que é o caso do experimento, esperaria-se quantas? Na proporção 9 para 3 para 3 para 1. Né? Eu fiz a regrinha de 3. 270 amarelas lisas, 90 amarelas rugosas, 90 amarelas brancas lisas e 30 branca rugosa. Então, eu tenho aqui o observado e o esperado, né? Valor observado, O, valor esperado, E. Então, uma matemáticazinha muito simples, por isso que eu fiz numa tabelinha. O menos E, então, 268 menos 270, menos 2. 86 menos 90, menos 4. 97 menos 90, mais 7. 29 menos 30, menos 1. Então, eu fiz uma sequência, né? O menos E, e depois eu levei cada valor ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 ao quadrado, 16, mais 7 ao quadrado, 49, menos 1 ao quadrado, 1. E eu vou usar isso na fórmula de Q quadrado, ó. Somatório das frações, gente, muito cuidado, tá? Então, somatório das frações. Então, eu tenho aí essa coluna, que esses valores de O menos E ao quadrado, cada um dividido pelo esperado. Então, por essa coluna de esperado. Então, olha, 4... né, tá marcando aqui, ó, 4 dividido por 270 mais, somatório, 16 dividido por 90 mais 49 dividido por 90, né, o próximo aqui, né, 49 dividido por 90 mais 1 dividido por 30. Faça essa matemáticazinha que deu um valor de Q quadrado de 0,770. Esse é o segundo passo, é a estatística do teste, ou o valor calculado do teste, tá bom? Terceiro passo, escolher o nível de significância e obter o valor crítico do teste. Ou seja, escolher a probabilidade que eu vou considerar máxima para cometer o erro tipo 1 nessa conclusão, nesse teste. Então, eu defini como 5%. Então, a probabilidade nesse teste de cometer o erro tipo 1 é 5%. Quem é mesmo o erro tipo 1? É rejeitar a hipótese H0, quando na verdade eu deveria aceitá-la. Em outras palavras, é dizer que ela é falsa, quando na verdade eu deveria dizer que ela é verdadeira. Então, vamos concluir o teste sabendo que existe essa chance aí no teste. E como que eu acho o valor tabelado? Né? Eu botei a tabela em anexo lá no Classroom. É o grau de liberdade que é dado por número de classes fenotípicas, porque eu estou testando para classes fenotípicas, menos 1. Então, o grau de liberdade vai ser 4 menos 1 igual a 3. Vamos olhar quantas classes fenotípicas a gente tem? 1, 2, 3, 4. Então, 4 menos 1, 3. Meu Q quadrado tabelado, ao nível de 5% de probabilidade, com 3 graus de liberdade, é igual a 7,815. Minha tabela está aqui, não sei se vocês vão enxergar aí, né, como é que fica o tamanho de tela, mas está aqui, ó. Uma observação, gente, e isso vale para vocês da bio, porque lá na genética, os professores de genética usam uma outra tabela que é igual, o resultado vai dar o mesmo, o valor tabelado vai ser o mesmo, só que a tabela é um pouquinho diferente. Por quê? A gente usa
Na maioria das tabelas, a gente vai lá no valor de alfa, 5%. No caso do T, se vocês já aprenderam aí o T, a usar a tabela de T, a gente vai lá no 5% mesmo, ou 5 ou 1% que seja, e procura lá o valor tabelado em função do grau de liberdade. No caso da minha tabela de Q quadrado, é a que eu tenho, tá, gente? Os professores da genética aqui, eles têm a outra. Eu tenho essa. Eu tenho aqui a tabela de 1 menos alfa, tá? Então, a minha tabela, quando eu olho o valor tabelado, eu não vou procurar o alfa 5% na tabela. Eu vou procurar o 1 menos alfa, ou 100% menos alfa, tá? Que vai ser o quê? 1 menos alfa vai ser 1 menos 0,05, né? Que é o caso 5% dividido por 100. Então, 5 dividido por 100, né, na verdade. 5 dividido por 100 dá 0,05. Então, eu vou olhar na minha tabela, não o 5% procurando ele na tabela, eu vou procurar o 1 menos alfa. Então, o 100% menos 5%, que dá 95%. No caso, então, ó, vamos olhar na tabela aqui, ó, presta atenção aqui, ó, eu tenho, ó, esses valores aqui em cima, ó, nessa linha, essas colunas, né, na verdade, na primeira linha, eles correspondem a 1 menos alfa, gente, não é o alfa, tá? Então, quem olhar no 0,05 vai olhar errado, não é o alfa. Então, eu preciso procurar o 1 menos alfa. Então, se eu estou fazendo um teste para um alfa de 5%, então 1 menos alfa é 95%, que dá 0,95. Então, eu vou olhar nessa coluna aqui, ó. Cadê ela aqui? 0,95. Tá? Tá aqui, ó. 0,95. Então, o meu valor tabelado, ele vai ser achado ligando o 1 menos alfa, 0,95, com o N menos 1, grau de liberdade. Aqui tá N, mas é coisa de tabela. É N menos 1, tá? Grau de liberdade. 3, tá? 3. Então, nós temos aí, então, que o valor tabelado para o Q quadrado, ou seja, o valor limite, estatisticamente falando, tá? É 7,81815. Então, esse valor limite, né, para 3 graus de liberdade, até corrigir aqui, pessoal, aproveitei para corrigir e mudei o N para grau de liberdade. Com 3 graus de liberdade e alfa 5%, que naturalmente dá 1 menos alfa igual a 0,95, o valor tabelado é 0,815. Então, daí que saiu esse valorzinho aqui, ó, que está aqui, em vermelho. Por fim, a gente conclui o teste. Como que conclui o teste? A gente decide, né, a gente verifica, na verdade, primeiro se o valor calculado é menor ou maior do que o valor tabelado. Como o valor de Q quadrado calculado é menor, né, foi menor do que o Q quadrado tabelado, então não se rejeita H0, essa é a conclusão estatística, ao nível de 5% de probabilidade, ou melhor, né, ao nível de 5% de significância, ou seja, considerando a probabilidade de cometer o erro tipo 1 de 5%. E a conclusão prática, né, prática para esse experimento é o quê? Já que eu não rejeitei a hipótese de nulidade, vamos voltar lá, né? Quem é a hipótese de nulidade mesmo? Tá aqui, ó. Que as frequências observadas de proporção genética são iguais às frequências esperadas, ou seja, que o que eu observei na prática nas 480 sementes é igual estatisticamente a proporção 9 para 3 para 3 para 1, que equivale a 270, 30, 30 e 270, 90, 90 e 30 sementes para cada fenótipo. Aí alguém me pergunta assim, mas professor, está concluindo estatisticamente que o que eu observei é igual ao que eu esperava que ocorresse de acordo com as leis mendelianas? Ou seja, que 268 é igual a 270, que 86 é igual a 90, que 97 é igual a 90 e que 29 é igual a 30? Sim, é isso que eu estou concluindo estatisticamente, tá? Numericamente, esses valores não são iguais, isso é óbvio, né, gente? Mas, estatisticamente, esses valores são iguais. Por quê que eu digo estatisticamente? Significa o quê? Que essa variação numérica que ocorreu, ela ocorreu devido ao acaso. Simplesmente porque essas 480 sementes são uma
amostra de uma população de sementes desta variedade. Por ser uma amostra, a variabilidade encontrada era esperada, né? Só não sabia se essa variabilidade seria devido à genética, que não era a que eu estava testando, aquela herança do caractere, ou se seria devido ao acaso. Como as diferenças do observado para o esperado são pequenas, então essas variações numéricas foram devido ao acaso. Simplesmente porque eu peguei uma amostra que não bateu exatamente 270, 90, 90, 30. Tá bom? Mas se eu fosse lá para a população inteira de sementes dessa variedade, eu chegaria no resultado 270, 90, 90, 30 em proporções fenotípicas. Ok, pessoal? Então é essa a ideia do teste de Q quadrado para aderência, que vocês vão ver melhor, né, na genética, com mais aplicação, aplicando para diferentes proporções genotípicas e fenotípicas, tá bom? Não sei se vocês perceberam aí, eu tô com uma faixa preta do lado. Gente, isso é realmente a dificuldade de organizar as aulas, porque para cada aulinha que vocês viram ao longo do semestre, eu tive que refazer todos os meus slides, tá? Então, não deu tempo mesmo, então a faixa preta ficou, e esses últimos vídeos vão ter que ir sem a formatação correta, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu vou explicar até o último dia de vocês entregarem. Até o último dia não, né? Mas pelo menos até segunda-feira eu vou fazer os outros 2 testes de Q quadrado aqui, apresentar a teoria com exemplo de cada um. Até lá, pessoal!